Põe as suas coisas aí para a gente comentar, Elvis. Manda aí, meu. Beleza, vamos lá. Vamos ver se eu tô aparece. Desta quinta-feira, em Águas Claras, aqui no Distrito Federal, o empresário e influenciador digital Maciel Carvalho, que é amigo e empresário de Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Maciel Carvalho é investigado pelos crimes de posse, porte e comércio ilegal de armas de fogo. E o principal alvo da operação Falso Coach, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal. Foram atrás do caçula já, hein? Tem acusações dele de tráfico de influência. O pai falou, o Jair falou, no meu governo não tem corrupção, tem tráfico de influência. Tráfico de influência. Tráfico de influência é arrumar reunião para discutir negócio, cara. Meu, porra. Tá no Código Penal, pô. É crime isso aí, mano. A outra, o Paulo Guedes falou, nós roubamos menos do que o Lula. Porra. O Renan é lambão. Eu acho que o Renan, eu vi ele quando ele foi depor lá com o Frederico Vassef. O Renan é lambão e o advogado dele é o Frederico Vassef. Por favor, não acreditem em mim, dê um Google, Frederico Vassef, e vejam as acusações que existem sobre eles, comportamentais. Tá? Vai lá, põe aí. Vamos lá. Brasília ao vivo, ex-ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República de Jair Bolsonaro, Flávia Arruda, pede desfiliação do PL. Logo após uma cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva no plenário da Câmara dos Deputados, essa imagem acabou identificando a ex-ministra Flávia Arruda recebendo Lula ali, conversando rapidamente. Isso não foi. Deu um abraço e um beijinho no Lula ainda, hein? Foi legal a repercussão entre os apoiadores e Jair Bolsonaro também. Bom dia a todas e a todos. Dos 23, essa é a minha melhor ministra, pode ter certeza disso. Ei, presidente, não me deixa numa saia justa dessa, não. O que foi prometido por Bolsonaro para ele indicar a esposa do Arruda? Esse é aquele cara que foi, acho que ele foi preso, Arruda. Foi solto, hoje todo mundo é solto. Mas pegaram ele mentindo, eu não lembro do que foi, óbvio, teve corrupção, tem um monte de coisa errada. Eu acho que, enfim, não lembro. Mas eu lembro da cena, ele falou, eu juro pela saúde dos meus filhos. E aí mostraram que ele estava mentindo. Eu tenho um outro político do Rio Grande do Norte que escreveu para o Zap, eu juro pela saúde dos meus 3 filhos. Falei, eu tenho aqui que você está mentindo, cara. Corajoso, né? Não, pessoal... Ele foi preso, sim. O Arruda foi preso já. Não, assim. ele foi preso. Eu não lembro qual foi o crime que ele não cometeu para ser preso, né? Hoje não tem mais ninguém. Não dá para chamar mais ninguém de corrupto, cara. É verdade. Mas foi isso, foi desse naipe de gente que o Bolsonaro se cercou. Por quê? Porque ele queria mansões e jet ski. Essa que é a verdade. E eu te pergunto, Elvis, será que ele vai comprar uma mansão em Miami, em Orlando ou na Itália? Ou nos 3 lugares, de repente? Flávio gosta de Mônaco também. Pertinho ali da Itália. Fica na França, pertinho da Itália. O que você acha? Onde vai ser a primeira mansão deles? Ele tá aí já, né? Já tá na Flórida já, né? Mas você acha que já é dele essa mansão? Tipo o esquema que o Renan tinha. Quando o Renan foi para Brasília com a mãe dele, é a segunda mulher do Bolsonaro. Foi uma casa que eles alugaram, uma história toda esquisita, um aluguel que parecia o aluguel do filho do Lula. Todo enrolado o aluguel. Daí lá pela Santos começaram a vasculhar, falaram, não, eu comprei a casa mesmo. Eu comprei a casa é minha, eu comprei. Será que essa mansão aí que o Bolsonaro está em Miami? Ô, louco! Aí, apareceu, O que você acha, Arthur? A mansão que o Bolsonaro está em Miami já é dele, vai ser dele, ou ele vai para comprar mansão em outro lugar? O que você acha? Se depender da vontade dele, é só emplacar uma jet ski ali na beirinha, já tá na Flórida mesmo.
Mas Hoje ele estava no mercado, hoje ele estava no Publix, que é um mercado lá da Flórida. E aí já começaram as interpretações dos sinais. Já começou, olha, ele pegou numa banana. Olha, ele olhou num abacate. Mesmo ainda, hein? Né? Quando você já achava que tinha acabado, continuam com essa história aí. A gente, quando estava nos Estados Unidos, não conseguiu detectar esse fanatismo, né? A gente estava conversando esses dias. A gente não percebeu esse nível de fanatismo. Ele conseguiu, com essa história de motociata, com essa história aí de o escolhido, tal. Ele conseguiu angariar esse fanatismo. Mas, é o que você falou, é muita coisa errada, né? Foi muita coisa errada. A gente foi alertando, foi falando, e o pessoal chega a mencionar na internet, pô, eles avisaram mesmo, eles avisaram. E agora está aparecendo, né? O que a gente falou lá atrás, o que a gente alertou, ele, desde o início, desde que a gente chegou, ele, no primeiro dia de governo, ele falava, não posso fazer nada se não tem impeachment. Eu não posso fazer nada se não tem impeachment. Tá aí o resultado, né? Tá aí o resultado. Mas ele pegou na banana lá porque ele é do Vale do Ribeira. Esse que era o sinal. Era foi adorado lá. Elvis, um cara que toda hora fica falando, eu sou muito macho. Não admito que você fale que eu não sou macho. O que você acha? Do nada, assim, eu sou macho, hein? Você acha que ele tem alguma tendência homoafetiva? Acho que ele não se garante muito, não, né? E um cara que fala o tempo inteiro que ele é imbrochável. Você acha que ele precisa tomar um aditivo de vez em quando? Tem que tomar um gás, né? E um cara que fala que é incomível, do nada. Quem Nossa, perguntou? Mano, tá louco. Diz uma coisa. Ninguém perguntou. Loirinho de olho azul no meio do Vale do Ribeira, lá em Eldorado. Molecada lá faz troca-troca, faz troca-troca. Não sei. Mas você não precisa falar por aí, eu sou incomível, hein? Não precisa, né? Não precisa, nem me passa pela cabeça. E eu não gosto de comer tartaruga. Pô, mas comer tartaruga, cara, coisa mais... Eu já comi tartaruga. Ninguém pergunta isso, né? Eu não como cachorro. Pô, mas eu comer cachorro, tá louco, cara? Quem perguntou uma coisa dessa, cara? Nem me passou pela cabeça comer cachorro. O que você acha? Eu acho estranho, é estranho mesmo. As pessoas não percebem, mas é estranho. Uma facada e sobreviveu. Isso aí sim. Imbrochável, porque talvez ele seja meio borrachudo. Eu vi um papo aqui da casa dele aí, né? Diz que vai comprar uma casa. Quando perguntaram para ele se comprou uma casa, ele ficou meio chateado. Põe aí esse vídeo, é legal. Ele ficou meio chateado. Cara dele. Olha a cara dele, ele entrega. Vai morar aqui com a gente? Ó, de novo, ó a cara dele. Ele dá uma olhada pro cara. Presidente, você vai morar aqui agora? Vai morar aqui com a gente? Ó a cara dele. Não gostou, hein, Elvis? Ele ficou bravo, cara. Ele ficou bravo. Não gostou, não, Elvis. Ficou bravo, cara. Olha a cara dele. Você mencionou da questão da reeducação aí. O Peterson, aquele psicólogo canadense, ele deu um retweet lá em alguém e tal, e agora estão dizendo que ele vai ter que passar por um programa de reeducação. Então, o que a gente está vendo, o estrago, você imagina, a importância de ter agora um lugar seguro para a gente viver, né, um porto seguro, agora que está se fazendo. O Tarcísio ficou na campanha falando, vou acabar com Primeiro mencionei a Câmara. Eu fiquei 2 anos falando de crime organizado, segurança pública, narco-estado. Agora parei, né? Eu não continuei falando. Pessoal, agora você tem que falar mal do PT. O que eu vou falar do PT que vocês não sabem? Eu fiquei falando de narco-estado, e eu mencionei uma época da Câmara, porque as câmeras na Polícia Militar, as imagens na Polícia Militar do Estado de São Paulo, as imagens não vão para a Polícia Militar, essas imagens vão para um lugar privado, não se sabe se cai na mão da China, se cai na mão do PCC. E aí eu falei da Câmara, aí o Tarcísio, que é alguém da equipe, né? Alguém da equipe do Tarcísio pegou e falou, pô, então a gente vai tirar as câmeras.
E aí ficou, vai tirar as câmeras, vai tirar. Agora ele chegou e falou, não vou tirar, vou manter as câmeras. Era a ideia nossa, né? Quando o meu irmão estava no ministério, a sensação que dava é igual aquele filme do Mel Gibson, lá, o Coração Valente, que eles vão na infantaria e começam a arrebentar com os ingleses. E aí eles levantam uma bandeira que é para vir a cavalaria ajudar. E aí a cavalaria vira e vai embora. E deixa o pessoal sendo morto ali. Quando a gente estava no MEC, eu lembro meu irmão várias vezes, a gente foi fazendo as coisas, ele peitando. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo. O meu irmão, ele acabou com a cota na pós-graduação. Porque na graduação, o cara ele se forma. Aí ele teve cota. Mas para ele fazer o doutorado, ele já é um advogado, já é um médico. Para ele ter o doutorado, ele de novo precisa cota, ele já não igualou a competição. O meu irmão foi lá e deu a canetada. Essa falta de coragem do Bolsonaro, ou compromisso com o sistema, o meu irmão deu a canetada, pois revertia. Quando dava a canetada, o jurídico lá, liderado pelo Jorginho, Josh, ele revertia. A gente não conseguia manter as coisas. A própria carteirinha digital. Pô, a carteirinha digital, meu, custa 0 para o estudante tirar. Não dava dinheiro para a Uni. Não manteve, não refez um MP. É muito compromisso com coisa errada. É muito compromisso com coisa errada. E agora a gente está vendo, cara, não tem para onde fugir, não tem saída. E tá o meu irmão aí, pô, tomando seu chazinho de hortelã, e mandando ver, meu, eu fico orgulhoso. Ele, tá vendo? Ele chamou hoje, o Dunga me mandou, agora eu percebi quem que é o Dunga. Me mandou aí a mensagem. E, pô, não é porque é meu irmão, não, cara. O que esse cara aguentou, o cabelinho dele ficou branco, mas, pô... É porque o Dunga não fala, né, meu? Então o Dunga não tá falando, eu pensei... Tá aí, ó. Tá aí, cara, vocês vão ter, tem muita gente. Primeira hoje ele promessa falou... não cumprida de campanha. Primeira promessa já não cumprida. Vai ter muita coisa. O pessoal colocou, hoje ele falou, a gente vai fazer o Rock in Rio. Sei lá, era o Lollapalooza, mas como ele é carioca, ele pensou, não, aqui é Rio. Nossa, sabe? Sério, meu Deus. Falou, é o Rock in Rio, a gente vai fazer o Rock in Rio aqui. Nossa. É isso, meu, o pessoal vem. O Elvis, o pessoal vem, você abre ali o Twitter e vem uns degenerados lá, uns acéfalos, falam, mas você perdeu, que bom que você perdeu. O cara festejando que eu perdi, meu irmão perdeu. É inacreditável. Teve gente ali que estava no gabinete do Major Vitor Hugo, aparentemente. Então, tem coisa aí que a gente vai descobrir agora, né? Agora vai cair muita gente. Como é que está o processo, hein, Arthur? Você sabe? Qual deles? Para a gente descobrir os IPs de quem nos atacava. Andando, cara. A gente não consegue quebrar o IP. O processo tem... Demora um tempo, né? Porque primeiro vai para parte do delegado, aí o Ministério Público tem que se manifestar, e aí um juiz tem que decidir para mandar quebrar o IP, e aí vai chegar lá, a gente chega lá. Vai, devagar, a gente tem paciência. Viu? Além do Major Vitor Hugo, o pessoal aí, Elisa Brum, a gente vai descobrir cada um de vocês, fiquem tranquilos. Isso se o PT não descobrir primeiro, né? Aí é com eles. Mas eles acho que fazem acordo com o PT depois. Elvis, tem mais algum vídeo aí, cara? Tem sim, falando nele, vamos lá. De São Paulo, Tarcísio de Freitas confirmou que vai sancionar a lei que autoriza o reajuste do salário dele e do vice-governador e de secretários de Estado. Na primeira reunião com o secretariado, Tarcísio definiu as prioridades do governo. Logo após a reunião, Tarcísio de Freitas se posicionou em relação a 2 projetos de lei da Assembleia Legislativa de São Paulo que aguardam sanção. Ele disse que vai aprovar o reajuste de salários do governador, vice-governador e secretário, e que vai vetar o texto que reduziria o imposto sobre heranças. Está aumentando imposto, aumentando o salário dele. E aí aparece um monte de cara falando, não, mas foi aprovado na legislação passada, ele ainda não tinha tomado posse. Bicho, foi aprovado com o aval dele, cara. Ele deu ok. Depois que ele venceu, ele pediu, primeira coisa, como o Marechal Deodoro da Fonseca, perna fina e bunda seca, entendeu?
Ele chegou lá e falou, primeira coisa do Deodoro da Fonseca, pegou o poder e falou, primeira coisa, o que você vai fazer? Aumentar o meu próprio salário. A segunda coisa que o Marechal fez, todo mundo tem que me chamar de generalíssimo. Não é piada, é sério. É um ridículo. É um ridículo. E isso daqui é uma coisa que a gente podia colocar, escrever na história. Deodoro da Fonseca tem que ser visto como um grande vilão do Brasil. O Exército Brasileiro tem que pedir desculpa em função dos seus generais positivistas pelo mal que eles causaram ao Brasil. A gente tem que colocar isso. Tudo que a gente sempre quis, a gente escreve no papel, nós, e aí vê quem quer assinar, quem quer participar, quem quer estar junto desse documento. Esse documento tem peso. Vamos falar, é documento dos louquinhos, mas vai ser o primeiro documento que a direita conservadora vai fazer no Brasil para valer. E a gente é capaz de fazer. Eu lembro que o Olavo dizia, vocês têm que escrever livros. Vocês têm que escrever livros. Eu escrevi o livro. Eu escrevi o livro. Pois é, eu escrevi o livro. Mas eu acho que com esses seus vídeos, você é muito mais eficiente em dispersar a informação, né? Você alcança muito mais. É mais fácil das pessoas entenderem. O que eu estou com vontade de fazer agora, Arthur? Talvez um dia, se eu for escrever esse documento, a minha sugestão é que seja assim, coisa bem simples, bullet point, nada muito, não tem que ser uma coisa rebuscada, senão fica chato para ler. É igual a Constituição Americana. A Constituição Americana é simples e curta. Direto ao ponto, né? Pá, e acabou, meu. Entendeu? Eu não tenho que ficar convencendo vagabundo, comunistinha. Eu tenho o direito de falar o que eu penso. Eu tenho esse direito. No Brasil, não. Então eu vou para fora do Brasil. Mas eu quero falar o que eu penso. Eu quero ser um homem livre. E não quero que me roubem. E quem me roubar, eu tenho o direito de chamar de ladrão, de vagabundo, de pilantra, de mentiroso, de ordinário. Ele e a família dele. Tem mais algum aí, Alves? É isso aí. Você conhece José Múcio? Eu não sabia quem era. Eu fui dar uma pesquisada e vi. Eu conheço. Né? Para quem achou que não ia ter continência, né? Não ia ter continência para. Eu já tive com ele, eu já tive reunião com ele, inclusive. Ele é um político do Nordeste, Pernambuco. Geralmente, Pernambuco é um pouco melhor do que a média do Brasil. Fala assim, qual o pior? Não que não tenha gente ruim em Pernambuco, tem muita gente ruim em Pernambuco. Mas, do modo geral, Pernambuco, fala assim, vai ter uma reunião com um pernambucano, uma reunião com um político pernambucano. Eu já estou mais... Pior que tem gente boa na Baixada Fluminense. Mas as duas piores regiões, que assim, vai ter reunião com político da Baixada Fluminense e do Maranhão. São os dois piores. Mas tem Tiririca em São Paulo. Nordestino não sabe votar. O que a gente fez aqui em São Paulo, cara, a gente não tem moral para falar de ninguém. Eu tive com o José Múcio, conversei com ele. É tranquilo de conversar. É um cara que dá para conversar numa boa. Mas põe aí, que eu não vi o que você separou, não. A musiquinha? É a musiquinha? É o circo, é a musiquinha de circo. Mas assim, só para contextualizar, para quem não sabe, né, que às vezes as pessoas não sabem, ele é o ministro da Defesa, do Lula, né? Foi indicado agora. E para quem achou que não ia ter continência, não ia ter homenagem de militares... Mas antes de você colocar, essa musiquinha aparentemente foi utilizada a equipe do Chaves do Kiko, para fazer a musiquinha. Dá uma olhada. É essa aí mesmo. Serão prestadas honras militares ao senhor Ministro de Estado da Defesa, José Múcio Monteiro Filho. Eu achei que era montagem, meu. Eu vou desligar o microfone que eu vou dar risada, não vou aguentar. Eu achei que era montagem. É sério isso, cara? É sério, cara. Foi contratado o sonoplasta da Televisa, lá do México. Cara, é isso aí. O Zé Múcio, eu diria o seguinte, ele está bem acima da média dos políticos. Ele é político, deputado, conseguiu cargo no TCU por indicação política. O Zé Múcio, ele que se aposentou precocemente, ele aposentou antes da hora,
e o Josh assumiu o lugar dele no TCU. O Zé Múcio era do TCU, aí acho que ele conseguiu uma embaixada na Europa, e aí ele liberou a vaga e o Josh pegou a vaga. E aí ele fez a sabatina no Josh, eu fiz um vídeo até disso, e o Jorge pegou a vaga dele, e durante a sabatina eles falavam, não, mas o José Múcio ele vai aposentar no fim do ano, como é que a gente vai fazer agora? E aí o Omar Aziz, o Renan Calheiros e o Randolph ficaram cheios de defender o Jorge, não, mas a gente pode fazer, já tem precedente. Jorge Oliveira, cara, escrevam esse nome, foi um dos responsáveis. O responsável principal foi o Jair Bolsonaro. Antes eu achava que ele era refém, porque ele engana, ele chora, ele vai, eu não posso fazer nada. Ele fez isso comigo, cara, na minha despedida ele fez isso. Só que vai passando o tempo, você vê. Você vai lembrando pessoas que fizeram isso com você no passado. Entendeu? Tem mais algum aí, Elvis? Cara, tem um aqui do Bolsonaro. Eu separei um do Bolsonaro aqui. Deixa eu ver o que é aqui. É um do salário dele, eu acho, aqui de... Deixa eu ver aqui o que é. Esse giro de notícias. O com a PL não vai pagar. O PL não vai mais custear o aluguel da casa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro iria morar. A despesa agora será custeada pelo salário dele, no valor de R$46 mil, que o partido de Valdemar da Costa Neto pagará ao ex-mandatário. A casa que será alugada fica em um condomínio fechado, localizado no Jardim Botânico, aqui em Brasília. Mais uma mansão, cara. Fora que ele tem as outras... Bicho, mas assim, se falasse assim, esse é o dinheiro que ele precisa ter origem. Entendeu? O que acontece? Você precisa ter um fluxo de renda para você pagar as despesas que aparecem. Se você gasta no seu cartão de crédito pessoal o dobro do seu salário oficial, fica evidente que você está recebendo dinheiro de outros locais. Por isso que eles pedem aumento de salário, por isso que ele vai atrás dessas tetas. Porque, assim, o que é geralmente o modus operandi de um político corrupto? Eu não estou falando que é o caso dele, mas hipoteticamente um político corrupto. Ele tem laranjas, geralmente é um chefe de gabinete. Tá? Eu já falei aqui quem foi chefe de gabinete dele. E ele vai juntando patrimônio. Lá pelas tantas, esse cara, chefe de gabinete, fica rico também. E o político vai pegando dinheiro e daqui a 10, 15, 20 anos ninguém nem mais lembra dele. E ele vai usufruindo, ele vai para casa que não é dele, ele vai para a mansão que não é dele, ele vai para o iate que não é dele, e depois tudo isso vira dele mais um monte de dinheiro.